Olá, queria apresentar um artigo com o título Uma revisão da literatura experimental, evidências sobre motivação de fraude, diferenciando incentivo e pressão. Os autores são Robert Z. Kingsley e A. Wheeler. O artigo foi publicado pelo Journal of Forensic Accounting Research, American Accounting Association, no ano de 2022, tradução livre. O artigo descreve sobre a motivação de fraude, que esta motivação de fraude tem ligado com os três elementos de triângulo de fraude. Então, primeiro, sobre pressão percebida, segundo, sobre oportunidade percebida e terceiro, sobre racionalização. Portanto, a probabilidade de fraude ser cometida aumenta quando mais dessas condições estão presentes, né? Então, a intencionalidade do comportamento fraudulento deriva da influência de diversas motivacionais extrínsecos semelhantes, mas distintos, incentivo e pressão. No objetivo, tem três pontos. Primeiro, realizar uma revisão abrangente da literatura acadêmica e profissional relacionada à motivação da fraude e focamos especificamente no incentivo e na pressão. No segundo, fundamentar teoricamente no triângulo da fraude e na literatura de motivação. Sintetizamos pesquisas anteriores para analisar as diferenças entre incentivo e pressão por níveis de autonomia e regulação. No terceiro, conduzir um experimento para testar as diferenças entre incentivo e pressão sobre o comportamento. Na parte de revisão de literatura, esta parte de revisão são parte de discutindo as principais contribuições que cada uma deu para o estudo do comportamento fraudulento e sua mitigação, né? Primeiro, foca para a evolução dos padrões profissionais e marcos na pesquisa de fraude. E esta figura mostra que a evolução dos padrões profissionais e marcos na pesquisa de fraude, composto por dois estudos, no ano de 1949 até 2012, então, baseado nos modelos e padrões listados na figura, nenhum foi mais fundamental ou instrumental do que o triângulo da fraude. Segundo, os fatores de fraude eram distorções decorrentes, relatórios financeiros fraudulentos e tem as classificações. Esta tabela fornece os fatores de riscos de fraude para relatórios financeiros fraudulentos, que geralmente estão presentes com incentivo, motivador ou pressão. Também classificados cada característica de fraude como uma pressão externa, composto de 8 classificações, e pressão interna com 3 classificações, pressão externa e interna com uma classificação, e incentivo tem 3 classificações. Na parte da pesquisa de motivação, deste pesquisa de motivação, também tem teoria que tem ligado com motivação. Aqui tem duas teorias, que é Candel e Lazer, em 1992, o autor. Resultado indica que a pressão pode ainda ser demarcada como de natureza interna ou externa, e Bishop, no ano de 2017, que relatores financeiros fraudulentos do CFO são em parte devido a múltiplas pressões internas e externas exploradas pelo CEO. Então, sumariza 4 pontos importantes, que primeiro, a motivação interpretada como um incentivo, segundo, a medida que o indivíduo começa a internalizar a motivação externa, terceiro, a regulação envolveria um indivíduo recebendo um incentivo ou pressão, e última, a regulação de integração envolve o indivíduo internalizando a motivação baseando em suas crenças e valores. A pesquisa sobre incentivo e pressão, no painel A, esta parte destaca o autor e o ano, método e amostra, regulamento externo projetado e descoberta principal. Aqui, Burns, no ano 2006, o método de dados empíricos, amostra 215, o regulamento externo, descoberta principal, significante mais propensos, relata com incorretamente, e Chen, no ano de 2005, o método de dados empíricos, no ano de 1993 até 2000, com a amostra 9.472, o regulamento externo, que é a descoberta principal e ganhos para atender ou superar as expectativas dos analistas. E o autor defende no ano de 2007 o método de dados empíricos de empresa, a amostra 190, regulamento externo, descoberta principal é a probabilidade de demonstrações financeiras distorcida. E Healy, no ano de 1999, o método de previsão de existências, ganhos e gerenciamento pesquisar, o regulamento externo, descoberta
descoberta principal foca para influenciar a percepção do mercado, compensação, reduzir a probabilidade de violação de acordo de empréstimo. E o de 2013, no ano neste de 2013, o método é dados empíricos da empresa, e no ano 1998 até 2002, com a amostra de 1998, o regulamento externo, descoberta principal, foca para significativamente correlacionados com os ganhos desses bancos de gerenciamento. Na parte de pesquisa sobre incentivo e pressão, o painel B é liga com pressão, os autores aqui foca para o método e amostra também regulamento externo ou introjetatário e descoberta principal também. E na parte de pesquisa sobre incentivo e pressão, no painel C, sumariza com os literaturas ou os pesquisadores anteriores que suportam relativamente para incentivo e pressão, que tem o autor, autor, método, amostra, regulamento externo introjetário e também descoberta principal. Na parte da hipótese, a hipótese primeiro fala sobre a intenção comportamental de cometer fraude é mais provável quando o indivíduo experimenta um alto incentivo do que um baixo incentivo. Na parte hipótese segundo, sobre a intenção comportamental de cometer fraude é mais provável quando um indivíduo experimenta alta pressão do que baixa pressão. Na parte hipótese terceiro, são a intenção comportamental de cometer fraude é mais provável quando o indivíduo experimenta a pressão do que o incentivo. O método de pesquisa são os primeiros método e instrumento apresentam um cenário em que o componente de motivação do triângulo da fraude e seguro desenvolver um experimento que consiste em dois incentivos, alto-baixo e pressão alta-baixa. Terceiro, a ação participante assumirá o papel de gerente de uma empresa de manufatura. E quarto, a escala laica de 5 pontos, variando de extremamente improvável 1 a extremamente provável 5. A seguir, a coleta de dados de participantes, os alunos de graduação e pós-graduação. Os participantes são 133 e divide para masculinos 64, femininos 69. Idade dos alunos variou de 18 anos a mais de 45 anos de idade, que 67,7% é para 18 e 24 anos de idade, 25,6% é 25 e 34 anos de idade, 5,3% é 35 e 44 anos de idade, 1,5% é 45 anos de idade. Na parte de resultado, esta parte de resultado destaca sobre os resultados que analisa sobre as três hipóteses. Então, a primeira hipótese foca a intensidade alta ou baixa de um incentivo e a intenção. Então, a tabela terceiro fornece estatística que é resumida para condições alta baixa de um incentivo e a intenção. Por fim, os resultados indicam suporta e a intensidade da motivação influencia as intenções comportamentais de um indivíduo, propensão para cometer fraude nas demonstrações financeiras. O resultado de hipótese segundo, a figura segundo também representa graficamente a média da probabilidade de aumentar na presença de alta pressão e baixa pressão. Portanto, a tabela fornece estatisticamente para condições que é ligado com a pressão. Por isso, o resultado da hipótese 2, os resultados indicam que não significativos e não suporta a intensidade da condição de pressão, não tem feito sobre as intenções de comportamento de um indivíduo propensão para cometer fraude nas demonstrações financeiras. Na parte, hipótese terceiro, enfoca os efeitos diferenciadores da motivação, incentivo versus a pressão. Por isso, combinar o efeito geral do incentivo versus com pressão. E estatisticamente, pressão média da pressão estatisticamente significante. Além disso, a diferença significativa entre alto incentivo também com alta pressão. Por isso, os resultados indicam que um incentivo motivador tem maior impacto na intenção comportamental de um indivíduo e na propensão a cometer fraudes nas demonstrações financeiras. Embora haja um achado significativo entre os meios de grupo, ele não suporta a hipótese terceiro. E também tem análise adicional dentro do grupo e baseia a tabela e figura
A análise direcional dentro do grupo identifica que dentro do grupo confirma ainda mais a direção oposta dos resultados da hipótese terceiro. Discussões e conclusões. Tem três pontos de discussões do artigo, que primeiro, o resultado indicaram que a presença de uma motivação extrínseca influenciou as intenções comportamentais dos participantes. O resultado indica também que a força de um incentivo externo influencia a intenção fraudulenta em um indivíduo e também as mesmas intenções comportamentais não foram encontradas com o aumento do nível de pressão extrínseca. Por fim, resumo que os resultados experimentais indicam que a intensidade de motivação, assim como o tipo de motivação incentivo e a influência das intenções comportamentais de um indivíduo. E terceiro, dado um curto ambiente experimental, o efeito de um incentivo supera o da pressão. Na parte de contribuição para pesquisa e prática, tem 4 pontos. Aqui, primeiro, contribuir para a literatura de fraude ao expandir nossa compreensão de incentivos e pressões como motivação de fraude. Segundo, implicações práticas para educadores, auditores externos, auditores internos e normatizadores. Terceiro, importante para os estudantes de contabilidade sejam capazes de distinguir os fatores de riscos estabelecidos nas normas de auditoria por fatores de risco de incentivo versus pressão. E última, lançar luz para os definidores de padrões de auditoria, Auditing Standard Board, para considerar a adição de discussão adicional diferenciando incentivo e pressão com o risco de fraude motivador. Na parte de limitações, tem 3 pontos. Primeiro, o experimento utiliza alunos de graduação e pós-graduação em contabilidade e controle para os gerentes. Segundo, utilizou um cenário de fraude nas demonstrações financeiras, envolvendo os efeitos de superprodução no custo dos produtos vendidos. E última, concentrou em um cenário de manufatura e pode não ser aplicável às outras indústrias. E na parte de pesquisa futura, tem 6 pontos. Aqui, primeiro ponto, necessário para comparar os efeitos do incentivo e pressão usando metodologias de pesquisa alternativas e abordagens qualitativas. O segundo, pode testar os efeitos diferenciais de incentivo e pressão usando outros cenários fraudulentos ou não fraudulentos. Terceiro, utilizando uma abordagem qualitativa para mostrar que a pressão pode exercer uma influência mais forte no incentivo em determinados cenários. Quarto, explorar os efeitos dos diferentes tipos de pressão, pressão coercitiva, pressão complacente, pressão de obediência e pressão dos colégios para fornecer informações sobre seus respectivos efeitos na intenção comportamental. E quinto, explorar como os tipos e tamanho de incentivo. E última, integrar tipos a níveis de incentivo e pressão com oportunidade e ver como juntos eles influenciam a intenção comportamental. Por fim, conclui que a pesquisa sobre a diferenciação entre incentivo e a pressão ainda está em fase de formação. Segundo pesquisas anteriores sobre fraude, sobre incentivo e pressão, sintetizamos pesquisas anteriores sobre fraude em contabilidade usando categorizações de pesquisas em psicologia. Terceiro, fornecemos uma agenda para pesquisas futuras para ajudar os estudiosos a formular ideias e fazer avanços no refinamento teórico das diferenças entre incentivo e pressão. Última, obter insights, substâncias e significativos sobre como e por que incentivo e pressão diferem em afetar o julgamento e as intenções fraudulentas dos indivíduos. Aqui coloca também a referência, que é muito legal, sobre o artigo. E fica assim a minha apresentação. Obrigada pela atenção.